Se você vive uma vida sem tempo para você, está cansada, sobrecarregada, frustrada, decepcionada com você mesmo, você não tem tempo para nada, eu quero te falar que eu conheço a sua dor. Eu já passei por isso, antes de conseguir organizar a minha rotina. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. As coisas são muito mais simples do que a gente pode imaginar. E eu sempre me pergunto, por que eu não soube disso antes? Por que eu não entendi antes o que eu entendi hoje? Porque foram quase 20 anos da minha vida com a sensação de estar enxugando gelo, dando murro em ponta de facas e patinando na maionese. Porque essa é a sensação que a gente tem. Porque a gente faz e não vê resultado. Um dia ou outro eu tenho respiro, consegui fazer tudo. E conseguir essa sensação de novo é uma luta. Porque na maior parte dos dias eu não consigo ter esse sentimento de dever cumprido. Meu nome é Idy Oliveira, eu sou personal organizer, sou consultora em organização. Eu ensino as mulheres como montar, como estruturar uma rotina mais produtiva, para que elas tenham mais tempo livre. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O meu objetivo é que você se livre dessa dor da frustração, dessa dor da exaustão, de se sentir a escrava da casa. Bom, nós vamos começar falando de 2 tipos de dona de casa. Existem outros, mas nós vamos falar de 2. Existe aquela dona de casa que tem a casa até arrumada. Roupa limpa na hora certa, comida na mesa na hora certa, porém não tem tempo para si. Então, embora elas se sentem bem por ter uma casa arrumadinha, tudo no lugar, consegue limpar, consegue manter, mas não tem tempo para si. E existe aquela dona de casa que ela fica perdida com tanto serviço. Mesmo quando ela consegue, à custa de muito sacrifício, colocar essa casa em ordem, logo bagunça. Então, a maior parte do tempo a casa está muito bagunçada. E vocês sabem que quando a casa está muito bagunçada, é difícil até limpar. Se você tem pouco tempo para limpar, você sabe que você vai fazer uma limpeza meia boca. E aí é onde vai acumulando sujeira também. E aí é onde vai desanimando. E não é que ela seja preguiçosa ou que ela não queira fazer. É porque ela realmente perde o fio da meada. E perdeu o fio da meada por quê? Porque não tem uma rotina estruturada. Outras demandas surgiram. Às vezes a casa aumentou, a família aumentou. O trabalho fora pode ter aumentado. Responsabilidade, outros compromissos com o filho. Então precisa dar uma... Então essa rotina não pode ser a mesma de antes. Ela precisa ser reconfigurada. E é aí que essas donas de casas não conseguem reconfigurar essa rotina, estruturar uma rotina possível para ela, nessa fase que ela está vivendo. Mas o que tem em comum entre a primeira dona de casa e a segunda? Sentimento de frustração, exaustão, as duas ficam exaustas. A primeira pega toda a sua energia, todo o seu tempo e gasta tudo para manter a casa arrumada. E a segunda pega a sua energia e o seu tempo e fica correndo de um lado para o outro, apagando incêndio, dando murro em ponta de faca e não consegue ter os resultados que ela gostaria. Então as duas estão exaustas, as duas estão cansadas, as duas não têm tempo para si, não têm tempo para mais nada. E em alguns casos não tem uma boa qualidade de sono, porque a bagunça, ela interfere no nosso emocional. A primeira vai dormir preocupada com o tanto de coisa que tem para fazer. A segunda já vai dormir preocupada mais uma vez. Será que eu vou conseguir fazer? E aí a gente não tem o descanso merecido, porque assim, um lugar bagunçado, a gente não consegue descansar. Um lugar que me deixa ansioso, porque eu tenho que fazer tudo e manter tudo arrumado, também não é um lugar que me traz paz e nem descanso. A nossa casa é o nosso refúgio, é o lugar de aconchego. A gente tem que se sentir bem na nossa casa. É importante que a nossa casa esteja organizada, com a limpeza em dia, mas a gente não precisa se matar para isso. Eu fiquei décadas me matando para ter a casa arrumada, tudo limpinho.
Isso não me levou a lugar nenhum. Eu tinha esse sentimento. Eu estava sempre frustrada, sem tempo para mais nada. Sem falar que eu me estressava com as pessoas. Qualquer coisinha eu estressava. Eu queria que as pessoas dessem o mesmo valor que eu dava. Eu queria que as pessoas tivessem o mesmo ritmo de limpeza e arrumação que eu tinha. E eu não era um modelo. Eu achava que eu era, mas eu não era um modelo a seguir. Porque uma pessoa estressada que não está dando conta de lidar ali com a sua rotina, seja no primeiro caso, que ainda deixa a casa arrumadinha, seja no segundo caso, não é um modelo a seguir. Não é, gente. Às vezes você chega assim, nossa, aquela pessoa é muito organizada, a casa dela está arrumadinha. Não necessariamente. Uma pessoa organizada não vai ficar o dia inteiro se matando com o serviço de casa. Porque ela vai ter estratégia. Ela vai ter a casa organizada, ela vai ter a casa arrumadinha, limpinha, mas não se matar. Dedicar todo o seu tempo com a limpeza e arrumação da casa não é uma opção para ela. Então, assim, eu vou falar para vocês de algumas coisas que vocês podem implementar na casa de vocês e que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque nós vamos diminuir serviço de casa. Tá? Nós vamos reduzir serviço, reduzir trabalho. Mas se eu reduzir trabalho, minha casa não vai ficar mais suja, mais organizada? Não, não vai. Vou te dar um exemplo. Uma refeição que você gastou 2 horas para fazer, não significa que ela é mais saudável do que uma refeição que você fez em 20 minutos. Às vezes essa refeição que você demorou 2 horas para fazer, você demorou 2 horas porque ela tem vários processos trabalhosos. Às vezes são alimentos que não faz bem para o nosso organismo. Enquanto que você pegar um arroz integral, uma lentilha, uma cenourinha ralada, uma couve bem picadinha, carne moída e cozinhar junto numa panela de pressão, naquele dia que você está mais corrido, é muito mais saudável. Então, às vezes, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente acha que fazer muito é o que vai manter a nossa casa mais arrumada, mais organizada e mais limpa. Não necessariamente. Só que a ideia não é que a gente faça muito, é que a gente faça menos. E é fazer menos para ter mais tempo livre. E, ao mesmo tempo, ter a casa organizada e limpa. Se isso ainda não ficou muito claro, vocês vão entender melhor a hora que eu listar aqui para vocês, tá? Algumas estratégias para a gente ter mais tempo livre. Porque o nosso objetivo, nas minhas consultorias, nas minhas aulas, nos meus vídeos, no que eu falo no Instagram, é que você tenha tempo para você. E se hoje você não tem tempo para você, mesmo não conseguindo arrumar a sua casa, mesmo a sua casa estando bagunçada, um caos, ou a sua casa está arrumadinha, mas você gasta todo o seu tempo arrumando, nos 2 casos, a sua rotina não está organizada. Você não está sabendo administrar o seu tempo. Estar com a casa arrumadinha não significa que a gente tem esse sentimento de dever cumprido. Porque a casa precisa estar arrumadinha, mas eu também preciso estar arrumadinha. Eu preciso estar em paz. Para isso, eu preciso ter tempo para mim. Eu preciso ser prioridade no meu dia. E se eu não faço isso, não é uma casa arrumadinha que vai me aliviar. Bom, então, como eu disse, a falta de organização da rotina e um planejamento é o que nos leva a ser a dona de casa que gasta todo o seu tempo e toda a sua energia cuidando da casa, ou a dona de casa que faz, não vê o serviço feito. Esse segundo caso, talvez muitas não estão entendendo como que é isso. É quando eu acordo e fica um monte de coisa na minha cabeça. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E isso vai consumir a minha energia, porque eu não tenho uma lista de tarefas. E aí eu vou, arrumo a cama já pensando na outra coisa, aí eu largo o serviço pela metade, aí eu começo uma coisa, paro e vou fazer outra, porque eu lembrei daquela outra, e a outra é mais urgente. Aí quando eu vejo, eu estou com um monte de serviço sem fazer e um monte de serviço feito pela metade. Quando faz pela metade. Então, chega no final do dia, eu estou muito cansada, eu estou muito exausta e, assim, eu fiz almoço, eu pus a roupa no varal, né, porque é prioridade, eu lavei a louça, mas não guardei, meu fogão tá respingado e eu olho e falo, o que que eu fiz com o meu tempo? Eu não consigo entender para onde que foi o meu tempo. Eu tinha 4 horas para colocar minha casa em ordem, lavar a roupa, fazer o almoço e eu só fiz aquilo que eu faço todo dia mesmo, que é o almoço, lavar a louça, pôr o lixo para fora e botar a roupa no varal. Então, é isso que é fazer
e você não chega a lugar nenhum. Aí numa situação dessa, como é que a pessoa vai fazer uma organização técnica? Como é que ela vai fazer um destralhe do zero? Se ela não está conseguindo nem passar um pano na casa dela? Um dia ela consegue, outro dia ela não consegue. O dia que ela passa um pano, ela não consegue lavar o banheiro. O dia que ela lava o banheiro, ela não consegue lavar a varanda. O dia que ela lava a varanda, ela não consegue passar um pano no interior da casa. O dia que ela arruma o quarto do filho dela, ela não consegue arrumar mais nenhum quarto. Isso é o faz e não vê resultado, que é o segundo caso da dona de casa. Então, para a gente resolver essa situação, é claro, a gente precisa de um planejamento, de um cronograma produtivo, em que eu vou me priorizar, enfim, né? Tem vários passos aí para a gente construir esse cronograma. Mas eu vou falar aqui para vocês de algumas coisas fundamentais que vocês podem implementar aí na rotina de vocês, mesmo ainda não tendo o cronograma produtivo de vocês, tá? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês de como vocês podem reduzir tarefas domésticas. Como que vocês vão ter sua casa arrumadinha, limpinha, mas fazendo menos. São 4 estratégias que eu vou te mostrar. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e até a parte 2.